Fala Insiders! Hoje eu tô aqui com a Thaís Galassi, que honra receber ela aqui na Insight, num podcast super diferente do Ju, Aprende e Empreende com Elas. Thaís, muito obrigada pela sua participação aqui, tô muito feliz mesmo. Obrigada, Ju. E Lincoln, vamos lá, olha esse currículo, Insiders, olha só, com quem que a gente vai falar hoje, Lincoln? Eu tentei aqui ser um pouquinho breve hoje, Ju, porque senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro falando. Olha Mas isso. O bate-papo de hoje ele vai ser com a Thaís Galassi. Ela é especialista em yoga, constelação familiar, pensamento sistêmico, coach life, coach business, programação comportamental e muito mais, que você ainda vai descobrir aqui nesse bate-papo pra dar aquele gostinho de quero mais, né? Uau, que honra! Então, senhoras e senhores, com vocês, Thaís Galassi. Thaís, que honra estar aqui com você hoje, muito obrigada. Obrigada, E Ju. vamos lá, já de cara, para os nossos insiders, falar um pouquinho o que hoje traz e consegue te deixar focada nos seus resultados. A gente vai ter dicas assim imperdíveis ao longo da entrevista, mas primeiro eu já quero começar com isso. Seu direcionamento que hoje consegue te levar aonde você quer, você consegue. A parar de procrastinar. Ah, é isso aí! Na verdade, eu nunca fui uma pessoa procrastinadora, né? Eu nunca tive preguiça. Mas o que faz com que eu todo dia acorde é ter uma missão, um propósito. Então, eu acho que a gente tem que descobrir o que a gente veio fazer nessa dimensão. O que toca seu coração. O que faz seu coração todo dia você acordar e se sentir bem. Ó, isso hoje foi um dia, não apenas um dia. Hoje foi um dia que eu fiz a diferença na vida de alguém ou na minha vida. Então, eu acho que isso faz com que eu não desista e que me mantenha focada nos meus objetivos. Uau, ó, já começamos com uma dica de ouro aí para os insiders. Mas me conta um pouquinho mais, como que você teve esse insight? Primeiro, quem é a Thaís, né? Para eles se conhecerem realmente. Eu já conheço, uma pessoa maravilhosa e que eu tive a honra, inclusive, de ter como mentora. E sou muito grata aos ensinamentos. E conta um pouquinho para os nossos insiders quem é a Thaís. E aí a gente vai entrar depois onde você teve esse insight para transformar a vida de tanta gente. Tá, eu vou falar do lado profissional, né? Porque a Thaís é um monte de coisa. Se eu ficar aqui, não sei se vocês vão gostar muito. Bom, dizem que mulheres têm 4.000 palavras. A gente começou a gravar esse podcast cedo. Eu ainda não gastei as minhas 4.000 palavras, então vamos embora. Então, do meu lado profissional, eu trabalhei 10 anos na indústria farmacêutica, em multinacional. E eu sempre fui uma pessoa muito focada em querer vencer, em ser a primeira, em ser líder, e eu conseguia. Só que naquele momento, isso eu tô falando de 13, 15 anos atrás, eu comecei a ficar muito doente, comecei a ter crises de gastrite, tive síndrome do pânico. E aí parece que caiu a ficha. Você quer ter para depois se curar? Vale a pena? E aí eu descobri que é o ser para ter. E aí eu entrei nesse mundo. Eu não conseguia aceitar que eu ia ter que tomar medicação para a vida toda, né? Eu trabalhei com medicação 10 anos, eu falei, vou viver disso? Então eu falei, não. E aí eu comecei a fazer um curso de yoga, para ser professora de yoga, porque eu já praticava há muito tempo, eu tive 2 partos normais dos meus filhos, eu pratiquei yoga na gravidez, e aquilo me trouxe um bem-estar incrível, né? O yoga, a respiração, enfim. E aí, depois que eu entrei nesse mundo, foi como começou a transformar a minha vida, assim. Foi esse curso que deu um start, porque eu comecei a sentir mais, me conectar com a minha intuição e começar, em vez de olhar para as pessoas como a gente olha aqui o físico, você começa a enxergar além, sabe? Não é a Ju aqui o físico, mas a Ju sentir, é o sentir. E as pessoas não estão acostumadas com isso, né? A gente olha muito, a gente é muito visual. E aí eu comecei a fazer várias formações que me levaram hoje parece que o caminho, né, foi me levando. Eu cheguei a ter uma escola de yoga, cheguei a dar aula de yoga. E aí eu falava, não é isso. Porque as pessoas me procuravam para fazer aula particular. Eu tinha a escola, mas a gente só dava aula particular. E as pessoas lá durante a aula queriam mais conversar do que fazer a prática, enfim, os pranayamas não, os asanas, enfim, os exercícios.
E aí eu falei, opa, tem alguma coisa errada. E eu comecei a ver que eu também não estava feliz com aquilo. É por isso que eu falo, que são as perguntas. O que eu quero? Onde eu tô? Onde eu quero chegar? E aí eu comecei a fazer essas perguntas poderosas de tipo, onde eu tô? Eu quero isso? Não. E aí você tem coragem de mudar, né? Porque as pessoas hoje não têm coragem. E aí eu montei e fiquei 6 meses com a escola, fechei. E aí comecei Thaís Galácia, mentora. Até um termo que nem tinha há um tempo atrás, agora, hoje, as pessoas, todo mundo é mentor, né? Sim, Eu até falo que a minha mentoria é um pouco diferente, né, Ju? Você passou, acho que é uma mentoria energética, eu digo assim. Exatamente, Porque eu falo bastante do poder da mente, mas a gente fala muito sobre energia. Então, eu atendo algumas pessoas e é incrível para mim essa troca. E eu comecei a aprender, e eu aprendi uma coisa que acho que serve para todo mundo. Quando a gente ajuda o outro a se curar, a gente se cura. Esse foi o maior ensinamento que acho que eu tive na minha vida. E não fazer pensando nisso, mas quando você é uma contribuição na vida da outra pessoa, aquilo abre, assim, expande a sua vida, que você é incrível, assim. Então, eu sempre falo que se você quer ter mais prosperidade na sua vida, seja prosperidade na vida de alguém. Você quer mais amor? Seja mais amoroso na vida do outro, né? Eu vejo hoje muitas mulheres reclamando dos seus relacionamentos. Ah, meu marido me trata mal, é grosso, a gente não se dá bem. E aí eu sempre falo, você quer mais amor? Você quer mais carinho? Seja isso na vida dele. Ah, não, mas eu já tentei. Você tentou o quê? 1 semana, 2? Exatamente. É muito disso que a gente estava falando antes. Que às vezes as pessoas começam, né? Vou praticar. Vê aqui, tem várias dicas dos seus vídeos maravilhosos, o podcast maravilhoso. Só que não aplica, né? Não. Você escuta, você tem... Na internet hoje tem muita informação, tem muita coisa. Mas e aí, né? Você tem que ter o conhecimento, escutar, entender e ter a atitude, né? Sim. Mudar. Normalmente a gente estava falando, né, de 30 dias a 3 meses, que o corpo começa até você... Para você criar um novo hábito é de 30 a 90 dias. Tem uma coisa que eu falo, que você tocou no assunto, é importante. Eu falo assim, se vocês soubessem a importância do que sai da boca de vocês, vocês não falariam qualquer coisa. E quando eu falo isso, a pessoa fala, eu já sei. Se você já sabe, por que você não aplica na sua vida? Porque na Bíblia já está profetização. Tudo aquilo que sai da sua boca tem poder. E hoje eu trabalhando com frequência, com vibração, com energia, você consegue compreender isso. Porque antes de sair da sua boca, você pensou. E se teve um pensamento, já foi emitido para o campo. Entendeu? O universo já entendeu que é aquilo que você quer. Não pensando uma vez ou duas, gente. Sim, que muita gente fala assim, eu tô pensando positivo há 2 semanas e não aconteceu nada de diferente. Calma. Não é assim também, né? Eu tive esse contato, né? A gente estava até conversando antes. Eu estava na faculdade. E aí surgiu lá o documentário O Segredo. Eu falei, o que é isso? Deixa eu ver. Todo mundo falando, né? Já era uma pessoa espiritualizada, até pela minha família e tudo mais. E assisti e falei, gente, é isso, né? Pronto, vou. Já testei no estacionamento da faculdade, que era um horror para estacionar. E eu fui lá mentalizando. Falei, eu vou achar uma vaga. E eu nunca achava. E eu achei. Isso acontece muito até hoje, né? Eu mentalizo, mas é aquilo, você tem que exercitar, você tem que praticar. Não adianta, né? A gente estava falando, vou ficar aqui, vou mentalizar, conquistar isso, aquilo, e ficar sentado esperando cair, só mentalizando. Não, por isso que eu tenho várias afirmações no canal. E eu falo para as pessoas, as afirmações não vão mudar a sua vida. Exatamente. É muito importante, ela faz parte do processo. Mas não adianta nada você todo dia acordar e falar, que gratidão, me sinto tão bem, me sinto tão feliz, hoje meu dia vai dar tudo certo. Mas por dentro você tá, puta que pariu, pode falar? Pode! Acordei tarde, que saco, tem que pegar isso, tem que fazer aquilo. Não adianta nada. Então falar sentindo. E é o que a gente estava falando. Você acabou de falar, eu posso falar palavrão? É isso, a vida real é isso. Gente, eu falo palavrão. Lógico que eu não falo tanto, mas de vez em quando a gente fala e tá tudo bem. Porque assim, a vida é equilíbrio, né? Eu sou mentora e acabei de falar palavrão. Ela medita e me ensinou muitas coisas, mas tem hora que a gente arranca os cabelos, grita com os filhos. Somos pessoas... né, reais, ali, vida real, né, que o Instagram não mostra, né? Exatamente. A meditação é outra coisa que as pessoas me perguntam muito. É muito difícil, eu não consigo. Eu vou contar a minha história de como eu comecei, vocês vão dar risada. Eu era muito ansiosa, né, trabalhava em multinacional, tinha aquela pressão de vender, e a primeira vez que eu fui praticar yoga, eu nunca me esqueço, eu sentei a sala cheia de mulheres, olha que interessante, mulher pratica mais yoga que homem.
E aí eu tô sentada lá e a professora falou, agora a gente vai entrar nos pranayamas. Pranayamas são técnicas de respiração. Aí eu tô lá me achando que faço yoga a primeira vez, sentada. E aí fechei o olho. Ela falou, agora vocês vão inalar, exalar, devagar. Passou 5 minutos, eu abri o olho, porque eu falei, deixa eu ver se tá todo mundo fazendo a mesma... Todo mundo de olho fechado, inalando, exalando. Eu comecei a sentir um ódio. Porque eu falei assim, não é possível que tá todo mundo nessa paz e eu não. Cadê? Eu tô há 5 minutos respirando e não tá vindo. Paz, veio a paz, não é assim, né? E aí eu falei, não é possível. Aí, ódio na primeira, na segunda, no primeiro mês, no segundo mês, ódio. Sabe quando você vai na força do ódio? Isso eu nunca contei pra ninguém. Aí não é possível, não é pra mim yoga. Porque eu sou muito ansiosa, não é possível. Até que eu comecei a sentir os benefícios, ou seja, de 30 a 90 dias, né? Pra criar um novo hábito. Aí no terceiro mês eu comecei, opa, agora eu consigo ficar 10 minutos. Agora eu consigo ficar 15. Só que assim, as pessoas falam que yoga é não pensar em nada. E isso não existe. Não, mentira, exatamente. A natureza da nossa mente é pensar. Então imagina você falar, mente, para de pensar. Impossível. Impossível. Né? A gente que é ativa, que é mãe, que trabalha, um monte de gente, um monte de coisa pra fazer, impossível. O que acontece é que quando você medita e você coloca a sua atenção na sua respiração, você sai daquele ciclo de um pensamento atrás do outro. A gente tem de 40 a 60 mil pensamentos por dia. Então, a gente sai desse ciclo e a gente diminui o intervalo. Então, eu acabei de pensar que eu tenho que tirar o frango do freezer. Aí eu volto a me conectar com a minha respiração. Daqui a pouco vai vir um outro. Mas aí eu volto a atenção na minha respiração. E aí você começa a perceber que os intervalos ficam grandes. Daqui a pouco você ficou um tempão sem pensar em nada mesmo, porque você está focado na sua respiração. E aí vem um pensamento. E tá tudo bem. É você observar e deixar passar como se fosse o Instagram, a tela. Ele veio, passou. O problema é quando ele vem, você fica, sai, porque é o que todo mundo faz. Você bate de frente com o seu pensamento, você começa a discutir, vem o ódio, aí vem ódio. A raiva. E não é isso que você... Infelizmente, eu acho que os professores deveriam explicar um pouco melhor isso, sabe? Quando eu fui fazer essa primeira vez, que eu falei pra vocês, a professora não falou, gente, vai vir pensamento, é normal. Não teve essa explicação. Foi por isso que, além do curso de yoga, eu tenho 3 cursos de yoga. Eu fui fazer outros cursos para entender um pouco a mente. Porque eu falei, não é possível, né? E a mente controla tudo. Né? A gente tem o exercício diário, você realmente tentar controlar a sua mente. Controlar de falar, é sofrimento. Não seria a palavra controlar, seria você conseguir lidar com as suas emoções, com o que você está pensando. Tá. Porque senão a briga aí fica cansativo, te gasta muita energia. Né? Então, assim, veio esse pensamento, ele é negativo. Assim, eu julguei que ele é negativo, que é outra coisa também que eu vou falar, que é ruim quando a gente julga as coisas, isso leva a sofrimento, né? Tá. Então veio um pensamento, ok, vou escrever ele, vou tirar ele daqui, vou escrever se ele tá vindo com muita, sabe, vem toda hora, o que será que isso tá lá no subconsciente, alguma coisa tá querendo se expressar, e o que a gente faz? Para de pensar nisso, ou que saco. Não, escreve. O que você sente? Qual foi a primeira vez que você pensou nele ou você teve ele? Porque aí você vai começar a ir lá na crença raiz. Exatamente aí onde eu queria chegar. As nossas crenças limitantes. Que foi um pouco o que aconteceu comigo, né? Quando a gente foi lá, eu abri o baú e me conectei com a Ju, de 6 anos, e foi uma coisa mágica, né? Foi muito especial. E aquilo, você não tira as suas crenças limitantes que você colocou na infância, né? Você fala que é uma crença trocada por A gente uma substitui, outra. a gente nunca consegue eliminar, a gente só substitui. Só que as crenças são muito importantes. Para quem não sabe, crenças são nossos conjuntos de hábitos. De um jeito bem fácil, assim. Então, o que você pensa a vida inteira são suas crenças. Então, se você não gosta do azul, mas gosta do amarelo, é uma crença sua. Um conjunto de hábitos, uma coisa que você pensa desde a infância. E tudo aquilo que a gente na infância capta e gera um impacto emocional, por exemplo, seu pai faliu. Vamos falar de negócios aqui um pouquinho. Então, seu pai teve um problema financeiro 2, 3 vezes na vida. Você vai se tornar um adulto que, se você registrou aquilo de uma forma negativa, você, por mais que você ganhe dinheiro, você vai querer honrar ele e falir também. Então, é bem inconsciente que tá isso. Então, você, de certa maneira, tem uma dificuldade de ganhar dinheiro porque, para você, a sua família nunca teve, quem mora perto de você nunca teve, você nunca teve acesso a tanto. Então, quando você ganha, você acaba perdendo. E tem muitas histórias de pessoas que ganham na loteria e acabam perdendo tudo.
Por quê? Porque elas, inconscientemente, elas não se sentem merecedoras. Por isso que eu falo que trabalhar as crenças são muito importantes. É difícil a gente detectar sozinho nossas crenças? É, porque tá lá muito no inconsciente. Mas você pode sim, através de meditações. Temos várias ondas, né, cerebrais. A primeira é beta, quando a gente está em vigília, em acordado. Depois a gente entra em beta, alfa, teta, que é quando a gente medita, ou faz hipnose ou teta healing, e delta, que é quando a gente está dormindo. Então, quando a gente está em ondas teta, a gente consegue acessar nosso subconsciente. E na meditação profunda, quando você está lá, que eu não sei se você chegou nesse ponto já, Ju, de estar fazendo meditação e parece que você não está no seu corpo. Sim. Então, isso a gente entrou em ondas teta. Talvez venha alguma coisa que está lá no seu subconsciente, uma lembrança de você beber alguma coisa. E aí você, putz, olha isso, eu não sabia que eu pensava assim. Exatamente. Não, e é uma delícia. Quando você atinge isso, eu também, eu era uma pessoa super ansiosa, eu organizava a festa dos meus filhos 1 ano antes, era uma loucura. Hoje não, hoje é uma semana antes, é uma coisa tudo assim, deixa, né? É lógico que a gente tem que programar, tem que ter todo um planejamento, ok? Não estamos falando aqui, deixa a vida me levar. Mas realmente ter essa calma, a respiração e entrar nesse estágio profundo para você realmente... É os 5 minutos antes de você responder uma mensagem, né? Sim. Hoje as pessoas estão loucas na internet, né? Por que ficam atingindo umas às outras? Porque aquilo é a raiva que não consegue respirar, parar, conversar, entender, julgar menos, né? Que a gente estava conversando. O julgamento leva a sofrimento, não tem jeito. Porque assim, cada um tem uma história. Eu falo assim, ponto de vista. Então assim, você tem seu ponto de vista e eu tenho o meu. Se você quer provar que o seu tá certo, eu sempre vou concordar com você. Assim, tá bom, Ju, você tá certa. Porque assim, eu não vou baixar minha frequência pra discutir e mostrar que o meu tá certo. Eu já fui assim. Hoje eu falo, tá bom, você tá certa? Ok. Tá bom, eu não vou mudar o meu ponto de vista porque você tá falando, mas muita gente briga, né? Na rua tem um exemplo muito bom. Ó, você tá no trânsito e alguém te fecha e a pessoa, né, te xinga. Uhum. Eu sempre falo, você vai responder pra pessoa? Você vai xingar? Imagina. Porque se você xingar ela também, ela já tá te baixou a controlando. frequência. Quando o outro te provoca e você entra na frequência dele, ele te controla. Então eu falo, não, ninguém vai me controlar. Hoje eu sei que isso é um controle. Então eu falo, a pessoa não tá bem, eu tô. Porque se você entra na frequência dela, você vai discutir, você tava bem, você ia ter um dia bom, você baixou sua frequência. Exatamente. E aí coisas parecidas com essa frequência vai chegar na sua vida. É isso que você quer? Então, por isso que hoje, por entender um pouquinho de frequência, de poder da mente, de energia, de tudo, eu sempre respiro. A respiração oxigena a mente e traz clareza. Então, eu sempre falo, tem alguma coisa muito importante para você responder, ou alguém te tratou muito mal, você recebeu algum feedback negativo, respira. 5 minutos, 10 minutos. É o suficiente. Compreende a situação. Essa pessoa tem um ponto de vista, eu tenho outro. Só porque ela tá falando não significa que eu sou. Então, ok, eu deixo ir. O problema é quando você segura isso. Aí pronto. Aí você a energia já... tá contigo. E isso gera uma emoção. E a emoção leva à sua vibração. Como você detecta qual a vibração que eu tô? Tá, tô positiva ou tô negativa hoje? Ju, eu olhando aqui eu não tenho como saber. Mas se eu perguntar pra você, Ju, você tá se sentindo bem agora? Eu tô. Tá? Tô. Então você tá numa vibração positiva. Ou neutra. Tipo, eu tô normal. Agora, se você falar, não sei, tô com dor de cabeça, eu tô meio triste, eu tô me sentindo meio, sei lá, que as coisas não estão acontecendo, você tá numa vibração negativa. É esse exercício que a gente tem que, né, fazer e entender. Que isso foi uma coisa que demorou pra eu entender também. Como é que eu consigo detectar minha vibração? É através das suas emoções. E como eu sei que eu tô numa emoção ruim? Se eu tô tendo pensamentos negativos, eu vou ter uma emoção ruim. E a crise de pânico é um pouco disso. Muito. Começa Você assim, foca né? no cenário Que negativo. você teve, e é engraçado que a Júlia também teve. Minha filha de 4 anos teve, e a yoga salvou Não, ela. hoje é muito assim, normal o pânico. Ela teve realmente uma situação, teve Crise. Uma crise, e só com yoga, meditação, respiração, que ela foi, a gente fez, né, teve até terapia, mas não resolveu. Então, pra você ver o poder, não é só assim, deixa É o poder da mente. Se eu falar assim agora pra todo mundo, o exercício, não pensa numa bola vermelha. Pronto. Não tem como. O cérebro não compreende a palavra não. Por isso que eu sempre falo, as pessoas falam assim, eu não quero ficar doente. Eu não quero perder o emprego. Eu não quero perder meu marido. Você tá jogando assim pro universo. Eu quero perder meu marido, eu quero ficar doente. Gente, não usa o não.
O exercício mais difícil que eu ensino de lei de atração para as pessoas, quando eu pego alguém que eu falo, vou dar uma mentoria de lei de atração, eu falo assim para a pessoa, o que você quer? Então vamos falar de relacionamento. A pessoa quer encontrar o homem da sua vida, que hoje em dia tá difícil, né? As mulheres têm me falado. Eu já encontrei o meu, a Ju também. Mas eu tenho... Encontrei minha alma gêmea, vamos falar disso também. Aí o que acontece? A pessoa fala assim pra mim, eu não quero um homem ciumento que pega no meu pé, um que não gosta de trabalhar. Aí eu fico assim, nossa, você sabe bem o que você não quer, né? Eu falei, vamos fazer o seguinte, então faz uma lista do que você não quer. Agora a gente vai colocar tudo que você não quer, a gente vai colocar no que você quer. Então, um homem carinhoso, trabalhador. Pra mulher também, né? Uma mulher incrível, uma mulher bacana. Você tem que colocar eu falo que 150 a 200 características. E aí você joga o universo, é isso que eu quero. E não fica pensando nisso, vai trabalhar, vai viver sua vida. Que outra coisa que impede também o desejo, essa pessoa de chegar na sua vida, é você ficar todo dia, mas não chegou, mas não chegou. Isso tá mandando uma vibração de quê? Falta, escassez. O que o universo fala? Lá quer mais disso. E aí não entende, é aquilo, tem que tomar cuidado com o que você joga pro universo. Porque sim, então assim, olha como o poder da nossa mente você fica pensando, não quero um homem assim, não quero. Foi o que eu falei, não pensa numa bola azul. Você pensou, não tem como, porque a gente tem, o cérebro, ele associa tudo aquilo que eu tinha pensado na vermelha, agora eu pensei na azul, gente. Eu falei vermelha, só que eu dou o exemplo das duas. E já pensei nas duas da mesma Porque hora. tudo aquilo que a gente fala é pensado através de imagem. A gente imagina tudo aquilo que é falado, né? Exato. Então, como que você imagina o não? Não tem como. Ele tem uma dificuldade de compreender. Essa é uma dica, assim, que eu dou nas minhas mentorias, hein? Show. Vai ter no curso, vai ter no livro. Por isso que eu tô lançando o livro de lei de atração. Ela já tem um livro aqui, Sua Mágica Diária, que a gente vai sortear depois. Muito legal. Depois eu vou até abrir, vou deixar aqui uma página depois, que é bem bacana. E lançar o segundo livro, né? Conta um pouquinho do livro. Esse livro aí, Sua Mágica Diária, foi um livro que eu escrevi na pandemia. Foi muito engraçado. Logo no comecinho da pandemia, eu escrevi o livro acho que em um mês. Porque assim, são 48 reflexões. Então você fala assim, universo, o que eu quis com esse livro? Que as pessoas conseguissem se conectar um pouco mais com a sua divindade, com o Criador de tudo que é, enfim, com quem você acredita. Então você pede uma orientação para o universo. Universo, o que eu tenho que aprender hoje? O que tem para mim hoje? Você pode até fazer o teste, se conectar e abrir. Ju, vê a mensagem que sai para você. Vamos lá. Onde você foca a sua atenção, ela cresce. Olha. Muito bom. Então, assim, aí você vai ler a mensagem para você. Então, você pode ler todo dia, tirar uma folha? Pode. Mas eu acho legal, para ensinar vocês a se conectarem esse livro. E aí, o segundo, como eu falo muito sobre de lei de atração no canal, né? Lá no Thaís Galassi, no YouTube e no Instagram, eu falei, não, vou escrever um livro fácil. Porque lei de atração... A física quântica é muito desafiante de entender, né? Então, as pessoas ficam assim, Thaís, o que é energia? O que é vibração? O que é frequência? O que é isso? Como é que eu atraio? Qual exercício? E aí eu falei, não, primeiro eu vou fazer teste comigo. Eu comecei a fazer uns testes. Vou começar a fazer esse ritual e começou a chegar as coisas pra mim. Então, assim, eu não vou escrever um livro se as coisas não aconteceram pra mim. Então, eu fiz o teste e aconteceu pra poder escrever. O que adianta? Você não tem credibilidade nenhuma. Você vai falar, gente, faz que acontece e não acontece nada. Exatamente. Né? Que tem muita gente que faz isso. Sim, tem muito especialista na internet hoje em dia que acaba falando, tá aqui, ó, vende uma coisa e não... Principalmente esse ano que eu comecei a fazer todo esse ritual, aconteceu muita coisa, chegou muita coisa na minha vida, muita, que eu falei, gente, uau, coisas que eu nem pedi, mas acho que eu tava com a vibração tão positiva que acabou chegando. E isso que é o mais legal, e eu ensino tudo isso no livro, que vai lançar em fevereiro, depois do carnaval. Pra quê? Pra você começar o ano já de 2022 diferente. Porque o ano de 2021 teve uma vibração muito negativa, né, por causa do Covid. 2020, 2021 foi uma limpeza energética, o planeta estava numa frequência muito baixa. Toda vez que o planeta entra em uma frequência baixa, o que acontece? Catástrofes, então, furacão, tsunami ou doenças, assim, epidemias. Então, a gente baixou a nossa frequência. O que significa isso? A maioria das pessoas começaram a pensar muito negativo, baixaram a sua frequência. Aí, baixa a frequência do planeta, começa a acontecer isso. Aí, muita gente, infelizmente, né, foi para uma outra dimensão, né? Eu acredito que tem várias dimensões. Estamos na terceira dimensão, que é a dimensão de raiva, de ciúmes, de medo, de ódio. Não adianta. Então, muita gente fala assim pra mim, como eu me livro dessas emoções? Eu falo, graças a Deus você tá na dimensão disso. Tá aqui pra como evoluir. eu posso lidar da melhor forma com isso. Exatamente. Hoje eu falo que quem sabe lidar com as suas emoções são as pessoas mais inteligentes. É mindset hoje em dia, não tem jeito. O que diferencia uma pessoa da outra, né? Então, uma pessoa pode ter muito dinheiro, mas ter um mindset fraco.
Então... E não tá vivendo uma verdade genuína, né? Assim, as pessoas... Porque a gente tava falando do ter, né? Hoje, baixou um pouco agora, isso por conta da pandemia, muita gente se despertou, né? Eu já tinha tido esse despertar antes, já tem uns 4 anos, então foi bem, bem profundo, foi a minha conexão com a natureza, então é uma coisa minha, assim, com meu esposo e a minha família, então teve isso muito forte. Então, quando veio a pandemia, a gente já estava preparado para esse despertar, né? Mas muita gente não. E o que a gente vê, por isso que adoecem muitos, né? Você tem um índice aí altíssimo de suicídio, principalmente dos jovens. Estão ficando doentes, estão cada vez mais aquela coisa do ter e aquela vida de Instagram perfeita e olha pra dentro e tá infeliz, tá triste, tá... Tudo bem, é aquilo que você quer e você tá feliz? Ótimo. E você transparece isso? Beleza. Mas se não é uma verdade, pra quê? Você tá mentindo pra quem? Então, ninguém vai... É o que eu falei aquela hora pra você, Ju. A gente tava conversando um pouquinho antes, eu falei, ninguém sangra em tanque de tubarão, né? Então, assim, ninguém vai lá pra internet e fala, gente, puta, acordei mal, tô super mal, tô péssima. Ninguém, porque a outra pessoa não quer assistir isso. Outra pessoa quer assistir que a sua vida tá melhor que a dela. Só que você assistindo isso de um monte de gente que tá conseguindo viajar, tá conseguindo fazer isso, você olha pra sua vida e você acaba comparando. Não tem como não comparar. E quando a gente compara, eu falei antes, leva a sofrimento. Exatamente. Então é legal você ter a rede social para você de vez em quando, né, ser como alguma coisa bacana, não para ficar o tempo inteiro lá e se questionando o seu corpo, se questionando o que você tem, o que você não tem, porque os jovens de hoje em dia estão sim tirando a vida por causa disso, porque eles fazem tchan, tá maquiado, eles fazem tchan, eles estão em outro lugar, eles fazem tchan e na vida real vai fazer tchan e não é Acha assim. que a vida é um TikTok, né? Tudo é um processo, né? O caminho, as pessoas querem eu acho engraçado porque assim, muita gente fala assim, eu quero chegar lá. Tem um exemplo muito bacana, você viu do Alok? Não. Ele chegou lá, né? Hoje ele é top, Sim. só que ele teve depressão. E aí eu vi uma entrevista dele incrível, que falaram assim, por que você acha, né? Ele falou, então, porque todo mundo quer chegar. Quando eu cheguei, falei, e agora? É o ser, né? É você trabalhar o ser, lógico, tem que ter. Aqui na Insight a gente fala muito de empreendedorismo, mas para 2022 vem aí novidades. A gente vai falar muito mais sobre o ser, né? Porque o universo precisa, o mundo precisa, a humanidade precisa que falemos mais sobre isso, que a gente traga mais essa energia. Eu acho que é empatia a palavra. As pessoas hoje não têm isso com as outras, né? E hoje as pessoas pensam muito nelas e esquecem dos outros. E tem uma das leis universais que é você dá para você receber depois. Exatamente. Eu até vou falar disso no livro, porque não tem como. Você não tá doando nada para ninguém. E às vezes tem gente que fala assim, mas eu não tenho dinheiro, vou doar o quê? Eu falo, você vai doar uma palavra. Não, é uma palavra, é um abraço, é um sorriso na rua. Eu faço uma coisa, não sei se você já reparou, mas na Europa, Estados Unidos, as pessoas, quando você tá andando e às vezes você olha pra alguém, a pessoa sempre sorri pra você. Não sei se você já percebeu isso. Comigo acontece muito. Já. Principalmente na Europa. Tipo, às vezes tá em Paris, em algum lugar, e sem querer você bate o olhar, a pessoa sempre dá um sorriso, seja homem, seja mulher. E no começo eu ficava meio assim, né? Porque você não conhece, a gente sempre, brasileiro, tem aquela conotação de que tá... E eu comecei a perceber que é uma coisa cultural deles. Tipo, tô olhando pra pessoa, mas eu tô sorrindo porque, tipo, o meu ser, saldo o seu ser. Eu tive essa experiência na Tailândia. Foi não, muito lá é doido, demais. Porque assim, em Bangkok, né? Você vai pros Bangkok templos, é incrível. Você realmente entra num estágio profundo de meditação, uma coisa incrível. Mas você tem Bangkok, aquela loucura, o cheiro. Eles são super espiritualizados. Gritando. E eu falava, e a guia que tava com a gente falava assim, só um minuto, tô meditando. Eu, oi? Eu andei de moto em Bangkok, naquela loucura. Nossa, que loucura. É uma loucura absurda, mas todo lugar que você entra, eles fazem a reverência. Ou seja, eles abaixam a cabeça. Hoje, quem abaixa a cabeça pra você? Ninguém. Então, assim, qual o problema de você... Olha, eu sou igual... Porque, assim, somos todos iguais, gente. Somos todos irmãos. As pessoas não percebem isso, mas somos. E, ó, vou falar uma coisa. Estamos todos conectados. Então, assim, a sua dor é a minha dor. A sua alegria é a minha alegria. Engraçado que eu tenho uma amiga que falou assim, Ju, você empata. Eu, oi? O que é isso? Eu empato a vida de alguém? Ela falou, não, você sente a dor, você tem que se proteger também, porque a gente faz muito trabalho social de estar lá mesmo, mão na massa. E quando eu tô nesses momentos, eu fico maravilhosa. Eu fico, nossa, depois me dá um negócio, eu falo, putz, fui doando um pouco minha energia, minha oração. Então, e sentindo a dor, né? Então, no que eu entrego um lanche, eu toco a mão, eu me conecto e eu pego aquilo pra mim. Então, isso também é uma coisa que hoje eu sei, tenho consciência
e eu já trabalho mais isso. Não é que eu vou deixar de fazer porque eu amo, eu sinto necessidade, o universo já entendeu e por isso que sempre manda, né? A gente está sempre conectado com ONGs, porque a gente gosta disso e o universo já entendeu. E a gente sente necessidade, é uma coisa que é nossa. Mas eu já aprendi a fazer esse exercício, né? Tem as dicas também, né? De colocar eu não tampo o umbigo, não. Ju. Não, sinceramente eu gosto de andar com cristal. Ai, vamos falar dos cristais? Eu gosto de, assim, cristal para proteger contra energia negativa, contra inveja, olho gordo, uma turmalina negra ou uma ônix, que são pedras pretas, tá? Eu não gosto de obsidiana, tem preta, obsidiana, gente, eu não gosto, tá? Porque ela é assim, ela é pra ser usada, essa pedra, quando você tá muito bem, porque ela traz um pouquinho assim, vamos trabalhar com as suas sombras? Então, se você não tá bem, ela vai te deixar um pouquinho mais pra baixo. Então, eu gosto da turmalina ou da ônix. E eu não uso daqui pra cima, só da cintura pra baixo. Então, eu vou colocar na bolsa, eu vou deixar no bolso, eu vou deixar na mesa minha de trabalho. Por quê? Veio alguém falar comigo, essa pessoa tá com uma energia meio negativa, talvez isso ia pegar em mim e vai pegar na pedra. Então pode rachar, ela pode cair, enfim. E se ela quebrar, eu sempre falo, descarta o cristal. Você vai enterrar num jardim lindo, você vai jogar numa cachoeira, sabe, com amor, não vai jogar no lixo. É um cristal, é uma coisa que é da natureza. E pedra de cura para dormir, ametista. É uma das mais bacanas porque te conecta com a sua espiritualidade, te ajuda a curar. Então, quem tá doente, quem tá passando por um processo de dor, sempre falo, coloca uma ametista no lugar. Eu, quando eu tô com dor de cabeça, eu coloco uma ametista e aquela branquinha que eu te falei, Ju. Ai, meu Deus, esqueci o nome. Nossa, deu branco. Deu Pesquisa branco. aí na internet. É aquela branquinha leitosa. Quartzo, não. Não. Eu vou lembrar, peraí. Tá. Então, eu gosto delas por quê? Porque elas te ajudam a trazer a cura. E tem gente que não acredita, né? Eu falo pra pessoa, faz o teste. Faz o teste, você vai colocar ela e você vai sentir, depois de 10, 15 minutos, o que você sente. Porque tudo que eu falo no canal eu falo, gente, faz o teste. Gente, inclusive, não acredita em tudo que eu falo, faz o teste. Delas, aqui, da Thaís, tá cheio de vídeos, assim, maravilhosos, conteúdo disponível, né? Tanto no Spotify, no YouTube. E assim, tem de tudo. São vídeos rápidos, né? Que você consegue ali estudar e já ir colocando em prática. E o bacana é que a gente já vai entrar aí, ano novo, né? Todo ano novo, todo mundo se prepara, coloca lá as metas, né? Pro ano seguinte. Mas não adianta, né? Tem que colocar. Não adianta nada você usar cristal, você querer fazer meditação e você xingar o outro e desejar que o outro, entendeu? Coisas ruins. Cara, por mais que você tenha um desafio com outra pessoa, outra palavra aqui que eu vou falar pra vocês tirarem da vida de vocês, problema. O cérebro, quando você fala a palavra problema, ele associa como uma coisa. Imagina uma montanha, é difícil de resolver. Quando você troca a palavra problema por desafio, tanto é que eu não uso essa palavra problema, é só desafio. O desafio, ele entende como, é um obstáculo, eu consigo superar. Sim, porque sempre tem solução, né? Não é uma coisa, uma montanha. Então, toda vez que você for falar, tem um problema, não, tem um desafio com alguém. Ou eu tô passando por um problema com a minha saúde. Não, eu tô passando por um desafio. Ou seja, é uma coisa que eu vou resolver. Então, assim, você já tá usando o que? A profetização e o que você tá pensando para uma vibração positiva. Olha só. Então, é o mindset, é o que eu falo, é mudar algumas coisas. E sempre que eu sou ser humano, então você sentiu que a energia de alguma pessoa, a gente sente muito, né, Ju? Muito, muito. Eu senti que a energia dessa pessoa, nossa, não bate com a minha. Ok. Eu desejo muito amor pra essa pessoa. Muita luz. Mas eu tô com ódio porque ela fez alguma coisa com a minha família. Você tá com esse ódio? Então respire, escreve sobre esse ódio. Entende de onde esse ódio vem. Não é dela. Já tem alguma outra coisa que tá lá que despertou isso. E a hora que você acabou de escrever, lê, você vai compreender melhor, vai racionalizar essa emoção. Exatamente. E aí talvez vai diminuir, normalmente diminui. Sim. E aí você manda esse amor. Então assim, você vai, né, usando ferramentas para você criar esse mindset positivo. Exatamente. E a gente falou também do perdão, né? Sim. Antes. A importância, então, a importância, né? Não é só assim, vou perdoar, tá tudo certo. Não, realmente você sentir do seu coração. Lógico, você perdoa 1, 2, 3, depois chega uma hora e você fala, não, também não sou boba, né? Ok, você perdoa, né? O universo tá perdoado, não vou sentir mágoa porque eu não quero doença. Mas também você muda, né? Você vai mudando os seus comportamentos com algumas situações. Mas isso é muito importante. E como que a gente, né, deixa um exercício aqui para os insights? Eu vou falar uma coisa que acho que você vai impactar, porque impactou minha vida quando eu ouvi. No livro eu vou escrever dessa outra lei, que é a lei do retorno. E ela é universal e existe.
Então eu sempre falo, o que você tá dando pro outro, pensando, agindo, tudo, isso vai voltar para você cedo ou tarde. Não tem jeito, é a lei do retorno, é a lei que existe. Porque você tá mandando essa frequência para essa pessoa, você vai ter ela de volta. Então assim, vale a pena realmente você guardar mágoa, ressentimento, porque isso não tá fazendo mal pra pessoa, é o veneno que você tá bebendo. Exatamente. Então, toda vez que eu penso, mas tem um desafio com essa pessoa, mas isso ela não tá sentindo nada. Isso vai voltar pra mim. Sim. É uma consequência, então eu vou lá e trabalho isso. Eu respiro, eu medito e eu começo a observar. Ah, que legal, é raiva. Eu observo ela. É engraçado, mas começa a observar sem julgar. Começa a meio que se dissipar. Porque se você parar pra ver, a mente, ela potencializa muitas coisas. Muito. Por isso que eu sempre falo, escreve. Eu amo escrever, sabia? Nossa, eu também. O meu roteiro, as minhas coisas, eu tenho minha agenda no celular, mas eu tenho física. Não, eu preciso também. Eu tenho umas 10 agendas que eu fico lá escrevendo. Eu tenho um monte. Os meninos sabem que às vezes eu deixo umas 20 páginas escritas. Eu gosto de escrever. E sabe o que eu faço também? Todo livro que eu leio, eu faço resumo. Eu sou a louca do resumo. Delícia. Então eu tenho 1 milhão de cadernos em casa. Com resumo de livros. Com resumo do livro. Falar nisso, você ia deixar uma dica aqui de um livro. O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy, para mim é um dos livros que mais tiveram um impacto na minha vida, porque ele fala realmente do poder da nossa mente, né? Ele explica bastante a mente racional e irracional, que é a mente consciente e a inconsciente. Então você começa a compreender um pouquinho as crenças, isso que a gente falou um pouquinho, de uma forma bem ampliada, e eu acho uma linguagem fácil. Que legal. Então é um livro assim que eu acho que todo mundo deveria ter. E eu acho que é importante a gente falar para quem tem filhos. Gente, ela tem um vídeo muito importante, né? Que eu aprendi, que eu já praticava, que é as afirmações positivas para você fazer. Crianças. Porque como a gente sabe que na infância que você tem lá a formação, né? Até 7, eles falam que até 7 a 10 anos a gente está criando as nossas crenças. Mas assim, a gente cria adulto também. Sim, Você acaba de terminar um relacionamento que gerou um impacto emocional muito negativo, talvez o próximo que você vai arrumar, você vai ficar. Você vai estar com aquela crença de que esse vai fazer a mesma coisa. Então, a gente cria várias. Então, é que na infância, nós somos uma folha em branco quando a gente nasce. Que os nossos pais vão preenchendo, a gente preenche com aquilo que a gente guarda. Pode reparar, vou dar o exemplo meu e da minha irmã. Então, mesmo pai e mesma mãe. Eu recebi algumas coisas que aconteceram de um jeito e ela de outro, inconscientemente. Então, talvez eu tenha um jeito de lidar com dinheiro, com amor de uma forma e ela de outro. Então, não é como você recebe. A gente não tem como saber. Depende do como que a criança está recebendo isso. Por isso que você falou das afirmações, por quê? No livro do Joseph Murphy, ele fala do poder do subconsciente. Ele fala o seguinte: a nossa mente subconsciente não dorme. Ela fica acordada 24 horas. Então, você acha que você está lá dormindo? Pega essa que é demais. Você acha que você está dormindo e a sua mente está dormindo. A racional tá, mas a inconsciente não. Então, quem dorme com a TV ligada com o noticiário ruim, acorda de manhã e fala, nossa, eu tô com medo de sair na rua, Lógico! A sua mente subconsciente ficou a noite inteira ouvindo desgraça, notícia ruim, ou um filme de guerra. Nossa. Por isso que entra as crianças. Então, seu filho tá dormindo, a mente dele tá acordada, não discute com o seu marido perto. Vai para outro lugar, vai conversar. Por quê? Porque a criança tá ouvindo, né? Então, é importante, quando o filho dorme, eu até fiz, acho que eu tenho uma afirmação e uma oração de mãe para filho. E eu falo para as mães, a oração, faz com a sua voz. Eu só fiz de modelo. Faz com a sua voz, porque é importante ele ouvir a voz da mãe. Sim. E aí você falar, você é amado, você é abençoado, você pode ser quem você quiser, você tem muita coragem, porque a gente tem muito medo, né? Então você falar isso, que ele é muito corajoso, que ele pode ser e fazer o que ele quiser, e olha a liberdade que você tá dando para ele quando é criança. E aí tá entrando tudo no subconsciente dele. Eu falo muito que meu filho é abençoado, muito, muito, meus filhos, né? Eu falo demais, porque é o que eu desejo, que eles cresçam assim mesmo. Eu sou abençoada, eu sou muito saudável, posso ser quem eu quiser, eu sou um aluno incrível. E aí você fala essas coisas poderosas que estão entrando. Seu marido está dormindo, fala para ele, quando ele estiver dormindo, ou sua esposa, eu te amo, você é muito importante, você é incrível. Você é importante pra minha vida. A gente esquece de falar isso, né? Pro outro. Exatamente. Né? É uma coisa, é um exercício que tem que fazer diariamente. Não é só numa época XPTO, não. Não. Você tem que realmente praticar isso e sentir, né? O sentir é muito importante. Eu acho que
No meu caso, depois que eu tive o despertar, tudo que eu faço é minha intuição. É minha intuição. Vem de dentro. Veio, gente. Bom, aqui no Insight é Insight toda hora, né? Isso é um problema, não, um desafio. Porque vem os insights, vem ideias, eu cocrio toda hora. Toda hora já. E aí vem as coisas, vão vindo, a intuição é muito forte. Quando você deixa ela seguir, eu não faço nada, hoje em dia, eu só sigo a minha intuição. Eu já errei muito, falo, não, minha intuição tá falando, tá lá, a vozinha falando, e eu vou, não, acho que eu não tô escutando direito. Não, hoje em dia, a minha intuição eu faço, não vou por empolgação de rede social, nada. E o que a gente tava falando muito das mulheres também, né? Sim. O corpo perfeito, o cabelo, marcaram como você tem que ser e pronto, e colocaram lá uma referência. Não, eu vou seguir o que eu acho, a roupa que eu quero vestir, se é de marca, se não é, se é... Mas porque não se questionam. As pessoas não se questionam nada. As pessoas não questionam a vida que elas estão, por exemplo, a gente estava falando também, as pessoas trabalham há 20, 10, 15, sei lá, 30 anos na mesma empresa, não estão felizes, mas elas não fazem nada para mudar. Por quê? Porque é a zona de conforto. O fracasso acaba sendo tentador. Porque eu já sei que eu tô velha demais, ou que tá tudo bem, é isso mesmo que eu posso ter e acabou. Casamento, horrível, há 10, 20, 30 anos. Mas tudo bem, até arrumar outra pessoa, que preguiça, ou aí a pessoa fica nessa vida. Então, assim, gente, você quer alguma coisa diferente? Pensa, como que tá a minha vida hoje? Então, assim, as pessoas não... E a internet manipula muito a gente, né? Tem que usar isso, tem que fazer isso. Se questiona, eu quero mesmo isso? Eu quero usar isso? Eu não sou uma pessoa que sigo moda de roupas, Ju. Eu também não. Não sigo. Imagina, então lança... Eu não tenho nada contra, mas o que eu faço tá usando a calça à cintura baixa agora. Eu não gosto, eu não vou usar. Também não. Então, assim, eu sigo o que eu gosto. Eu tenho a minha personalidade, eu não sou, eu sempre falo, né, que tá todo mundo indo nessa fila, eu me questiono, não vou pro outro lado, porque tá todo mundo indo pra lá, gente, começa a pensar um pouco fora da caixa. E pra pensar fora da caixa é se questionar tudo. Tem gente que aceita todos os convites, a família fala mal de vocês ficam mal quando... Vamos falar agora de Natal e Ano Novo. Então, Natal e Ano Novo, aquela família que às vezes tem tio, tia, irmão, irmã que é invejoso, né? Você às vezes se deu bem na vida, ou você tá um pouquinho melhor, e a gente sente essa vibração. Mas a pessoa cisma e... Não, eu vou. Não se sente bem? Não vai, você não é obrigado. Mas é que é Natal e Ano Novo. E daí? Eu sempre falo que eu fico somente em lugares que eu me sinto bem. Eu não vou onde eu não me sinto bem. Exatamente. Eu não preciso fazer média com ninguém, eu tenho que fazer média com o meu coração, com o meu sentimento, porque senão depois eu sei que eu vou sair de lá mal. Né? Então as pedras podem usar no Natal e Ano Novo, as pretas. Olha. Impressionante, muito bom. Para poder aí blindar essa energia, né? Porque infelizmente... E falando de energia, como que a pessoa, vamos supor, a pessoa tá aqui escutando a gente, vendo a gente no YouTube, tá vendo as pedras aqui, quem estiver só escutando no Spotify, corre lá pro YouTube para dar uma olhada aqui no que a gente tá falando e mostrando. Mas vamos supor, eu já tenho essa conexão há muito tempo, mas quem acabou de chegar aqui e falou, não, o que é isso? O que é chakras? O que é pedras? Tô perdido nesse monte de informação. Como é que sente? Como é que se protege? Como é que... Deixa uma dica, assim, para quem tá iniciando... nessa situação e também para quem quer empreender, né? Porque a gente tem muitos insiders aqui que vêm, que escutam, que buscam realmente inspiração para empreender. Então, vamos lá. Então, energia é tudo. Não adianta. Se você ainda não acredita nisso, energia é tudo. Tudo está se movendo muito rápido que a gente nem consegue ver, né? A olho nu. Então, tudo é energia. A partir desse princípio, quando você chega em algum lugar e você começa a bocejar, ou sentir uma fraqueza, ou você começa a ter dor de estômago, dor de cabeça, esse é um parâmetro de que a vibração de lá está mais baixa do que a sua. E olha que você pode estar com a vibração baixa, hein? Eu nem tô falando que às vezes a sua tá só positiva, mas às vezes lá está mais baixo que a sua. É um lugar que está te convidando a não ficar lá. O seu corpo está falando para você, ele é o termômetro. Não fique aí. Então saia. Faz uma oração a hora que sair. Toma um banho e imagine que aquela água que está caindo na sua cabeça é de uma cachoeira. Você usa a energia do Criador. Me limpa. Então, assim, tem como fazer isso. A pedra. Mas, assim, tá conversando com alguém. Começou a bocejar. Pra mim, é bocejar. Se eu começar a bocejar, eu já falo,
Ainda bem que ela não bocejou aqui, hein, gente? Mas Sinal se que a eu, energia tá boa. se eu começar a bocejar, ou dor de cabeça, ou estômago, enjoo, que nem é muito como eu tô trabalhando muito com energia há muito tempo, eu sinto muitos lugares. Então, quando eu entro em shopping, é muita energia, Nossa, porque é muita gente. Eu não suporto shopping. Então, eu sempre vou com uma pedrinha, com uma pulseira olho de tigre. Eu sempre vou com alguma outra pulseira, uma hematita, alguma coisa. Ou eu ando com a pedrinha, né? E é só eu entrar. Aí a minha pressão cai, assim, na hora. Aí o que eu faço? Eu já faço uma oração, já me conecto com a energia e me blindo, né? Eu imagino que tem uma volta, um círculo em volta de mim energético que está me protegendo de todo esse monte de energia. Então você tem como fazer isso, você tem esse poder. Você é feito à imagem e semelhança do Criador de tudo que é, tá na Bíblia. Então por que você precisa de alguém para ser essa pessoa que vai te ajudar? Você mesmo, Criador. Eu exijo, eu tenho esse direito de ter essa blindagem vinda sua, né? Tá aí, tô aqui, tô blindada. E você trabalhar a sua frequência, que quando você tá com uma frequência negativa, você cria uns, vamos dizer de um jeito bem simples, uns cortes na sua aura. Então, permite que entre, às vezes, você se conecte muito com alguém que tá mal e você acaba pegando aquilo, né? O corpo fala, né? Eu acho que as doenças que vão surgindo, é o corpo ali falando que você já tá no esgotamento de alguma coisa. Fala, putz, não olhei pra isso, né? Agora você vai ter que parar pra olhar e cuidar. Tem um livro muito incrível que é do Joe Dispenza, que ele fala Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. É incrível esse livro dele, do Joey, e ele fala, porque ele foi uma pessoa que ele sofreu um acidente e os médicos falaram que ele não ia andar novamente. E ele começou a fazer meditação. Ele não acreditou, não quis fazer a cirurgia. E ele meditou durante 3 meses até conseguir realmente meditar e entrar mesmo em ondas mais altas. E ele começou a visualizar ele curado. Em 6 meses ele estava andando e ninguém acreditou. Então ele fala, é você quebrar o hábito de ser você mesmo. Você tem que ser maior do que o seu ambiente. Então você está acostumado com isso, mas você tem que... Aqui está em outro ambiente. Você já tem que estar curado. Só que você tem que acreditar. Para você acreditar, tem que meditar. Então não tem jeito, meditar e respirar é importante. Falar, visualizar, ver, né? E concretizar. Sentir, falar, visualizar, são as 4. Sentir é especial. E para quem quer empreender nessa área, quem quer, né? Você teve lá um insight e é o que você falou, sua vida maluca, trabalhando e de repente teve um insight. Então quem tá ouvindo a gente aqui e quer empreender nessa área, qual a dica que você deixa? Eu acho que a pessoa, se ela quer trabalhar com isso, com energia, né? Ela pode começar fazendo um curso de Reiki, sei lá, que é um curso simples, rápido, e ela vai conseguir manipular a energia, sentir a energia. Depois ela pode fazer um curso de cristais, de orgonites, para conseguir trabalhar e sentir um pouquinho a energia, como que é, para que cada pedra serve. Hoje no Google tem tudo. Para quem não quiser fazer esse curso e você está com alguma dúvida de qual pedra você compra, digita lá no Google para que serve a ametista. Que aí ela vai te dar um direcionamento, pelo menos para você ter. Mas assim, eu acho que você tem que começar com o que faz sentido para você. Eu comecei com yoga. Por quê? Porque eu tinha síndrome do pânico. Eu queria aprender a respirar e meditar. E eu descobri que esse caminho é incrível, realmente. É incrível. A respiração, ela tem o poder de te deixar completamente calmo. E a gente pode fazer um exercício aqui. Se eu falar para você fechar os olhos, você respirar bem devagar pelo nariz e soltar pelo nariz bem devagar durante 5, 10 minutos, você pode medir a sua frequência, vai baixar sua frequência cardíaca. Então, assim, a respiração, já tem vários estudos, né, comprovando a eficácia de tudo, melhora tudo. E a gente não respira, né? A gente vive nessa vida insana, louca, maluca. A gente usa 40%, 50% da nossa capacidade pulmonar. Olha só. Ou seja, e quem é ansioso inala mais do que exala. Sabia dessa? Não. A gente pode ver que a maioria, quem tá tendo uma crise de pânico ou quem tem asma, por exemplo, fica, tô sem ar. Na verdade, ela tá cheia de ar. Ela não tá soltando. Entendi. Então, quando eu vejo alguém passando mal, eu sempre falo pra pessoa, solta, não é respira. Solta. Porque tá respirando, mas não tá soltando. Então o pulmão tá cheio. Então solta. Então, você quer ficar mais calmo? Solta num tempo maior que você inala. Então você vai inalar em 5. Solta em 10. Vai ser super desafiante. Porque o soltar é muito mais difícil. A gente não quer soltar nada, né? A gente é muito apegado a tudo. Então esse é um exercício que te ajuda a soltar as coisas. Desapegar. Aproveita que tá chegando aí final de ano, né? Mas não adianta só fazer isso, né? No final do ano e não tem que praticar. Seguir, né? Tem que, assim, é o que eu falo. Perguntas poderosas. Onde eu tô, onde eu vou chegar?
Então, o caminho aqui vai ser os estudos, conhecimento, treinamento. Hoje eu só tô onde eu tô de tanto atender, de tanto fazer conteúdo, de tanto estudar. Você tem toda uma bagagem. Entendeu? Eu não nasci preparada. Imagina, eu não sabia nada disso há 10 anos atrás. Então, e eu falo para as pessoas, gente, é super possível, basta você querer, eu quero. E a gente está num processo constante de aprendizado. Aqui a gente está aprendendo muito, foi uma aula, né? Tá sendo uma aula. Amanhã mais um pouquinho e a gente continua e tem que exercitar, tem que ficar... Segue lá depois a Thaís e acompanha mais dicas. Falando em dicas, tem perguntas aí, né, Lincoln? A gente soltou lá no nosso Instagram umas caixinhas de pergunta lá, falou que a gente ia estar com a Thaís hoje. E me mandaram aqui algumas perguntas. A primeira delas é a seguinte: o que impede as pessoas de terem uma vida próspera? Ai, hein? A mente delas. A mente. Com certeza. A mente delas. E aí já é um link para a próxima pergunta, que é a seguinte: como que as pessoas conseguem controlar a mente? O que elas conseguem fazer para elas ter esse autocontrole, vamos dizer assim? A gente acabou de falar, né, do controle. Não usa essa palavra. A gente não tem como controlar a mente. A gente tem como saber lidar melhor com as nossas emoções. Então, assim, não queira controlar nada nem ninguém, nem você, né? Então, assim, eu sempre falo que tem muita gente que fala assim, mas eu tô triste hoje. Pô, que bom, sente a tristeza. Eu fiz um curso, que eu até nem falei pra vocês, mas eu fiz um curso que chama Quantum Being. É um curso que ele ensina como você lida com as suas emoções, como os indígenas faziam. Olha. E eles fazem ainda. Enfim, então assim, você tá triste, chora, faz cara de choro, mesmo que não saia lágrima, sente o choro. Sabe criança, quando faz e não sai nada? Ela tá expressando que ela tá triste. E o que a gente faz? Para com isso. Para com isso nada. Hoje em dia eu aprendi. Eu deixo. Falo, eu sei que você tá triste, chora. Mas depois já passou. Outra coisa, tô com raiva. Você pega um travesseiro e você vai bater com essa parte que não machuca. Então você vai bater com essas duas. Eu ensinei o Thales faz isso, meu filho. E ele ficou cansado, soltou a raiva. Ou seja, a raiva não ficou registrada na mente e no corpo. Então sentiu tristeza, chora, sentiu raiva, também expressa. Que mais? Tá, sei lá, se sentindo... Tá com alguma emoção. Magoado, você não tá. Né? Também tem um que a gente chama... fuck pillow. Você pega o travesseiro e você bate nele aqui nessa parte, porque a gente guarda muito aqui no chakra sexual, umbilical, que a gente chama, muitas emoções. Então você bate com o travesseiro aqui, mas não pra se machucar, é pra tipo, tô me libertando, tem alguma coisa me machucando. Então tem uns exercícios que eu dou também em mentoria, que são esses, que a pessoa... Quando eu fiz no curso, eu comecei a dar risada. Depois eu me senti tão leve. Eu falei, gente, por que não ensinam isso nas escolas? Sim, exatamente. Eu acho que uma coisa que tinha que ter nas escolas é saúde emocional. Saúde mental e emocional para as crianças. Porque a gente ia mudar o nosso futuro. E saúde financeira, Ju. Exatamente. Essas duas coisas. Como lidar com dinheiro, porque hoje... Eu acho que o que ferra a pessoa financeiramente é a emoção. Porque você vê assim, a pessoa deve no cartão uma vez, aí ela paga. Aí você fala, você já fez isso outra vez? Já fiz 3 ou 4, fiquei devendo. A pessoa sabe que ela não pode comprar, mas ela compra por causa da emoção. Exatamente. Então eu falo, o emocional é tudo. Porque se você tem ele lá, não, eu tenho um foco, eu tenho uma meta, eu quero comprar isso, ou eu quero guardar, você vai olhar para aquilo que você quer comprar e vai falar, não vou comprar. Eu tenho um foco, eu tenho uma meta, e não vai comprar. Então, é a saúde emocional. Por isso que as pessoas estão muito endividadas e não conseguem abrir seu negócio, ou quando abre vai falir, por causa das crenças e por causa da saúde emocional. É isso mesmo. Então, acho que hoje um empresário de sucesso, ele tem isso, saúde emocional. Ele sabe usar o poder da mente dele para onde ele quer. Ele não vai ficar preocupado com fofoca em rede social, não. Ele vai pegar o tempo dele, ele vai... Onde eu posso investir? O que eu posso ser na vida do outro? Né? Como eu posso ser próspero? Eu vou ler alguma coisa importante. É o poder da transformação. Né? Sempre que eu tô... Outro dia eu tava fazendo a unha, eu tava ouvindo um podcast de alguém que eu gosto e eu tava lá, fazendo a unha. Por quê? Porque eu falei, é um tempo que eu vou ficar aqui parada? Não, vou ouvir alguma coisa. Aí, você que tá aí no trânsito, a gente sempre fala. Sim. Escuta um podcast. No banheiro, tá no banheiro fazendo número 2 podcast. É sério. É isso. Tá no banho. Eu até fiz uma meditação pra você ouvir no banho. Olha, de limpeza energética. Porque a pessoa não fala que não tem tempo. Eu falo, agora eu quero ver. É, banho, você tem que tomar. Ou não toma banho. Graças a Deus, pelo amor.
Então, tá no banho, coloca o conteúdo lá, ouve, medita. Então, assim, não tem desculpa pra quando a gente quer as coisas, Ju. Exatamente. E saber o que quer, né? É o que a gente é a tava primeira falando antes. pergunta. A primeira perguntas poderosas que você tem que fazer. Não deixa ninguém colocar a régua onde a sua régua é a sua régua individual e ponto, é o que você quer. É o seu ponto de vista. O seu coração escuta aquilo que você quer realmente. E escreve, medita e faz tudo isso aqui que você vai ver. Sua vida vai porque tem muita gente que não quer ser número 1, tem muita gente que não quer ter milhões, tem muita gente que quer ter uma vida assim. E o quê? E tudo bem. Não é porque tá todo mundo falando que você tem que ser líder, que você tem que... Exato. Tudo bem, ser eu acho que, né? Tudo bem. Você tem que passar por esse processo de evolução, porque também não dá pra você ficar lá 80 anos, eu tenho meus avós 80 e poucos anos. E você vê que o processo de evolução delas, eu converso muito com elas, porque elas têm muito pra passar. Eu falo pra minha filha, você tem as 2 bisavós. Olha que rico isso. Verdade. De conhecimento, né? E é muito bacana, as experiências, então elas têm muita bagagem, tem muita coisa para passar. Então, você usar isso, transformar, né? Para aí sim você realmente entender o que você quer, né? As perguntas poderosas. Exatamente. É que as pessoas não se perguntam, elas vão vivendo. Acordei, vou fazer. E aí o universo vai decidindo por você. Não, só que né? um dia a conta cai, né? A conta chega e aí você fala, fiz 50, fiz 60, o que eu fiz da minha vida? E a jornada, né? Como é que foi? Eu sempre falo, que legado que você quer deixar quando você for morrer? Forte isso, né? E aí muita gente fala, eu não sei nem o que é legado. Então. Aí eu falo, não, o que você quer deixar pra assim? Você morreu. Mas as pessoas vão falar assim, nossa, a Thaís Galassi foi uma pessoa que ela mudou a vida, impactou a vida, mesmo que seja de uma pessoa, Ju. Sim. Você não precisa ser de 30, 40 mil, não. Uma pessoa, ela fez a diferença na minha vida. Ela falou alguma coisa aquele dia que eu precisava ouvir, ela impactou a minha vida. Isso é um legado. É mesmo depois de você ter morrido, as pessoas falarem de você. Exatamente. Né? Então, eu falo, o meu legado é esse. Eu quero que a pessoa fale, nossa, ela me ajudou no meu processo de evolução. Então, assim, ela ajudou, sabe? Mesmo que eu não continue depois. Sim. Mas eu participei. É gratificante. E não é o ego. Não, é de tipo assim, cara, fez sentido pra mim, eu compartilhei. Porque, assim, tem muita gente que não quer compartilhar as coisas, né? Fica guardando ali, né? Você vê, eu falo tudo. Eu falo tudo. O que eu falo em mentoria, eu tô falando aqui. E eu não tô nem aí, porque tem gente que fala assim, não, você tem que guardar um pouco. Eu falo assim, guardar pra quê? Se a gente tem uma coisa boa dentro da gente, a gente tem que transbordar. Gratificante. Foi, assim, uma delícia, tá? Que a gente nem vê a hora Nem vê a hora passar. E obrigada, Insiders. Espero que vocês tenham curtido aí esse bate-papo incrível com a Thaís. Não esquece de se inscrever. Como é que é? Se inscreva, compartilhe e assine o sininho das notificações. Acione, né? Os sininhos, Isso eu também. É uma briga isso, né? É uma briga. E quem quiser saber mais, Thaís, é o seu momento. Vamos lá, fala aqui pros insights. Então, você entra no Thaís Galassi no Spotify ou no YouTube, que tem esses dois, onde tem conteúdo, né? Tem meditações, tem música para meditar, falo de lei de atração, poder da mente, falo de relacionamento, eu falo de tudo ali. É bem Thaís geminiana, né? Gosta de falar de um todo. Então eu uso um pouquinho da experiência das coisas que eu aprendo, eu passo lá. E será um prazer se a gente ter essa troca, né? Por ali as pessoas conseguem te contratar também? Sim, lá no Instagram tem um Linktree, onde a pessoa entra no meu site e aí lá tem um WhatsApp que vai falar com a minha secretária para agendar a mentoria, que eu dou mentoria. Eu falo que é mentora de vida, né, Ju? Porque a gente falou de tudo, né? Exatamente. É maravilhoso. Eu super recomendo. Então, eu trabalho tanto o mental quanto a energia. Não tem como eu falar, Ju, vamos trabalhar isso, e eu não ir lá e alinhar os chakras, e eu não sentir a energia da Ju e falar, pô, a gente tem que trabalhar isso e aquilo. Não faz sentido. Eu vi que não dava certo. Eu fiz testes, né? Eu comecei com o mental, eu comecei com o yoga, o mental, e aí eu falei, não é só isso. Aí eu tive que entrar com a energia. Quando eu juntei os dois, por isso que eu falo, não existe ninguém que faz o que eu faço. E não porque eu quero ser melhor, eu até queria que existisse mais gente assim, mas é que na verdade eu juntei tudo que eu me formei e eu falei, isso dá certo, né? E realmente dá, é transformador. A Ju fez. É transformador, é uma situação assim que você não dá nem pra descrever, tem que fazer. Queria agradecer a conexão, a oportunidade, sou muito grata, acho que tudo que chega pra gente sempre para evoluir, e tá aqui é uma evolução, e agradecer cada um de vocês pelo carinho, e o meu ser honra o ser de vocês.
Isso aí. Insighters, vamos finalizar aqui com Namastê. Namastê.